A regra do pensamento firme parte do princípio de que toda mudança real começa na mente. Nunca retroceder não significa a ausência de medo, erro ou cansaço, mas sim a recusa consciente de abandonar aquilo que foi decidido como propósito. Trata-se de um posicionamento interno que define a forma como a pessoa reage às circunstâncias, interpreta os obstáculos, sustenta suas escolhas ao longo do tempo. O pensamento firme se manifesta quando a decisão já foi tomada antes da dificuldade aparecer. Quem adota essa regra não espera sentir-se motivado para continuar, pois compreende que a motivação é instável, enquanto a decisão é um compromisso. Nunca retroceder é, portanto, um acordo interno que elimina a possibilidade de desistência como opção válida. Ao longo do desenvolvimento do tema, fica evidente que o retrocesso raramente acontece de forma abrupta. Ele começa de maneira silenciosa, por meio de pensamentos permissivos, justificativas internas, pequenas concessões se parecem inofensivas. O pensamento firme atua justamente como um filtro mental, impedindo que essas ideias se estabeleçam. Quando a mente está treinada para não recuar, ela busca soluções em vez de desculpas. A regra também redefine a relação com o fracasso. Em vez de ser interpretado como um sinal de incapacidade ou fim de caminho, o fracasso passa a ser entendido como parte do processo de fortalecimento. Quem nunca retrocede não se identifica com o erro, mas aprende com ele. A queda não é vista como derrota definitiva, mas como ajuste de rota sem abandono do objetivo. Outro aspecto central é a disciplina emocional. O pensamento firme não depende do estado emocional do momento. Ele permanece mesmo quando há desânimo, frustração ou dúvida. A regra de nunca retroceder cria estabilidade interna, pois a pessoa deixa de negociar consigo mesma a cada dificuldade. Isso reduz conflitos internos e aumenta a clareza nas ações. O desenvolvimento da ideia também aborda o impacto do pensamento firme na identidade. Com o tempo, a pessoa deixa de se ver como alguém que tenta e passa a se reconhecer como alguém que sustenta decisões. Essa mudança de identidade gera confiança, consistência e respeito próprio. Nunca retroceder não é apenas um comportamento, mas uma forma de se posicionar diante da vida. A regra não elimina a necessidade de adaptação. Pelo contrário, ela permite ajustes constantes sem perda de direção. O pensamento firme é inflexível quanto ao propósito, mas flexível quanto aos métodos. Isso impede tanto a desistência precoce quanto a insistência cega em estratégias que não funcionam. No cotidiano, essa mentalidade se expressa nas escolhas simples e repetidas. Continuar mesmo sem reconhecimento imediato, manter o esforço quando os resultados são lentos, cumprir compromissos pessoais mesmo quando ninguém está observando. A força do pensamento firme é construída na repetição dessas atitudes aparentemente pequenas. Ao sustentar essa regra ao longo do tempo, a pessoa passa a experimentar um efeito cumulativo. A confiança cresce, a resistência mental se fortalece e os desafios deixam de ser vistos como ameaças. Nunca retroceder se torna um padrão automático, não por ausência de dificuldade, mas por clareza de propósito. Em essência, a regra do pensamento firme, nunca retroceder representa a decisão de permanecer fiel ao que foi escolhido, independentemente das circunstâncias externas. É a compreensão de que recuar pode aliviar momentaneamente, mas avançar, mesmo com esforço, constrói resultados duradouros, uma identidade sólida. Aqui, o foco não está mais na escolha inicial, mas na permanência diária dessa escolha ao longo do tempo, quando o entusiasmo inicial já passou e a realidade se apresenta de forma mais crua e exigente. Com o passar do tempo, a mente começa a testar a firmeza da decisão. Surgem questionamentos mais sutis, não mais tão explícitos quanto no início. A dúvida agora se disfarça de prudência, de descanso merecido ou de suposta maturidade. O pensamento firme precisa evoluir para reconhecer essas novas formas de retrocesso, que não pedem desistência direta, mas sugerem abandono gradual. Nunca retroceder passa a ser compreendido como constância silenciosa. Não há aplausos contínuos, nem sinais externos de confirmação. O avanço acontece muitas vezes de forma invisível. A pessoa continua, mesmo quando não há sensação clara de progresso. É nesse estágio que muitos abandonam, não por dor, mas por cansaço mental. O pensamento firme atua como sustentação quando não há emoção que empurre para frente. A segunda parte também explora o isolamento que pode acompanhar decisões firmes. À medida que alguém se mantém no caminho,
torna-se diferente da maioria que recua diante da primeira resistência. Essa diferença pode gerar solidão, incompreensão e afastamento. O pensamento firme, nesse ponto, deixa de depender de validação externa e se âncora exclusivamente na coerência interna. A regra de nunca retroceder começa, então, a moldar o caráter. A pessoa desenvolve tolerância ao desconforto, paciência com processos longos e respeito pelo tempo necessário das coisas. A pressa diminui, mas a direção permanece clara. Não há mais urgência em provar algo, apenas compromisso em continuar. Outro ponto aprofundado é a relação entre pensamento firme e responsabilidade. Quando não existe a opção de recuar, a pessoa assume integralmente as consequências das próprias escolhas. Isso elimina a mentalidade de vítima e fortalece a autonomia. O foco deixa de ser o que poderia ter sido diferente e passa a ser o que ainda pode ser construído. Nesta fase, o erro ganha uma nova função. Ele deixa de ser um evento emocionalmente carregado e se torna uma fonte prática de informação. Quem nunca retrocede não dramatiza excessivamente os tropeços, pois sabe que o caminho não será abandonado. O erro perde o poder de paralisar. A segunda parte também aborda consistência como linguagem. Com o tempo, não é mais necessário afirmar que não se retrocede. As ações falam. A repetição do compromisso gera credibilidade, primeiro internamente e depois externamente. As pessoas ao redor passam a perceber que aquela decisão não é circunstancial, mas estrutural. O pensamento firme e amadurecido aprende a conviver com resultados parciais. Nem toda vitória é completa, nem todo avanço é visível. Ainda assim, não há frustração excessiva, pois o critério de sucesso deixa de ser imediato e passa a ser a permanência no caminho. À medida que a regra se solidifica, surge uma nova tranquilidade. A ansiedade diminui porque a mente não está constantemente avaliando se deve continuar ou parar. Essa pergunta já foi respondida. A energia que antes era gasta em negociações internas passa a ser usada na execução. Nunca retroceder. Nesta segunda parte, revela-se como um estado mental estável. Não há rigidez emocional, mas firmeza consciente. A pessoa aceita o peso do processo sem dramatizar e segue adiante sem pressa e sem recuo. Em síntese, a segunda parte consolida a regra do pensamento firme como uma postura de vida sustentada no tempo. Não é mais um conceito motivacional, mas uma estrutura interna que guia decisões, comportamentos e reações. Nunca retroceder deixa de ser um esforço constante e se transforma em identidade.